Você está no canal No Radar Vascaíno. Eu sou o Edinho RJ. Uma boa tarde aí para você. Juntos novamente para falarmos de Vasco nesta sexta-feira. E o de sempre, né? Caso seja sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Espero que você comente, compartilhe, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, seja membro a partir de R$ 2,99. Tem um botãozinho azul aqui embaixo, seja membro. Vai lá, dá uma olhada nos planos e, se puder, ajude a gente. Você também tem a opção de nos ajudar através de um Pix no radarvascaíno@gmail.com. No radarvascaíno@gmail.com. E aproveita e segue também a gente nas redes sociais, Instagram, @no Radar Vascaíno, e no Twitter, @radar_vascaíno. Ontem tivemos a reunião do Conselho Deliberativo para a apresentação da proposta da 777 Partners para a aquisição de 70% do futebol do Vasco. Foi uma reunião altamente esclarecedora, né? Para não dizer o contrário. O sócio estatutário e os próprios conselheiros e beneméritos saíram com mais dúvidas do que estavam. E aí, meu amigo, a situação fica complicada. Eu, a partir de agora, vou colocar para você um resumo com as principais falas que eu acho dessa reunião. Você vai ter aí a apresentação do Josh, que é o cofundador da 777. Você vai ter alguns conselheiros e beneméritos falando aí lá no plenário as suas dúvidas e os seus questionamentos. Fique ligado e daqui a pouco eu volto. Hello everyone, and thank you for being here today. I'm Josh Wander, Managing Partner at 777 Partners, and as you know, our firm is looking forward to partnering with you on this historic project. I'd like to thank you for this opportunity to share our vision and bright future for Vasco that we can build together. This club has incredibly passionate fans and a beautiful history, including its fight against racism and promotion of equal rights in Brazil. Everything about Vasco inspires us at 777, and we are proud and honored to become a part of the rich history of this club. By now, you've likely heard about the football business that we are building at 777. As you know, we have teams in Italy, France, Belgium, and Spain, and there will likely be many more in the future. In each case, our priority is to carefully respect the history, legacy, and traditions that make each club special for its fans and the communities that surround them. I am here to promise you that it will be the exact same with Vasco. Our primary goal is to preserve Vasco's history and identity while ensuring that the club has all of the tools and structure in place to succeed both on and off the pitch for many years to come. We want to bring Vasco back to where it belongs, amongst the most important clubs in Brazil, South America, and all over the world. We know how much each and every one of you care about this club and its future. That's why we want to work together to build on the solid foundation you and others have created over the past decades. I look forward to seeing all of you in a few short weeks. In the meantime, our team will take you through the details of our vision. Thank you, and see you soon at São Januário. Boa noite, presidente. Bom, boa noite, vascaínos da Vasco TV, todos que nos acompanham. Mais um prazer estar aqui compartilhando e conversando sobre Vasco. Bom, presidente, eu já venho há algum tempo já conversando aqui, expondo o meu ponto de vista, né, sobre o projeto SAF no Vasco da Gama. Primeiramente, gostaria de parabenizar nosso presidente Jorge Salgado, que realmente teve uma mudança na sua ideia, né? Então, fico muito confortável em falar sobre isso, porque eu sempre fui entusiasta da SAF, né? Até durante a própria campanha eleitoral, eu fui um dos primeiros agentes políticos a me demonstrar favorável à SAF, e parabenizo o presidente por ter mudado de ideia, que eu acho que um homem, ele pode pensar de uma forma e depois mudar e ver que aquilo é melhor para o clube, que o presidente ele se mostrava contrário à SAF e agora está aí tentando implantar a SAF no Vasco, então parabenizo o presidente.
Enfim, e também eu tenho algumas coisas que estão me deixando um pouco incomodado na forma de como isso está sendo tratado. Inclusive, na última vez, eu estive aqui debatendo, conversando com o presidente do nosso conselho deliberativo e estava tentando pedir um pouco mais de clareza e transparência no processo. E fui surpreendido com uma fala do presidente, que ele falou assim: então vota contra. Não, presidente, não é simplesmente você não tem clareza, vota contra. Eu acho que aqui esse egrégio tem que buscar clareza e transparência no debate, para que nós tenhamos tranquilidade para votar sim, porque é disso que o Vasco precisa. O Vasco precisa da SAF. Nós temos um clube hoje totalmente endividado, tá? Que eu não quero entrar no mérito de quem é culpado. A culpa é de todos nós, a culpa é do Vasco, e nós temos que achar uma solução, e realmente a SAF é uma solução. Mas eu não estou confortável ainda para dizer esse sim, não estou confortável. Inclusive, eu alenquei aqui algumas dúvidas, né, que eu acho, por exemplo, assim, um contrato de 1000 páginas, que nós como conselheiros não estamos tendo acesso, isso me causa bastante desconforto. Algumas cláusulas que eu tenho bastante dúvida, como por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui claro. Por exemplo, é o direito de solidariedade aos atletas, que o Vasco já formou no passado. Isso fica com quem? Isso fica com o clube associativo ou com a SAF? Vou dar um exemplo. Paulinho, Felipe Coutinho, daqui a um tempo desse jogador pode ser comercializado novamente. Com quem fica isso? Se isso está em sigilo, por que isso está em sigilo? Então, nós temos algumas coisas que devem ser debatidas e esclarecidas para os vascaínos. Por exemplo, fui surpreendido agora com o São Januário. Diz que, pelo que eu entendi ali, de forma rápida, que se o nosso futuro parceiro, que torço muito que venha a ser nosso parceiro, de repente fizer uma reforma em São Januário, o estádio, conforme o próprio presidente falou que é um estádio histórico, passa a ser da 777, passa a ser da SAF. Não consigo entender isso, então isso me deixa muito desconfortável. Então eu gostaria mais uma vez de pedir ao presidente e tanto do pessoal da própria 777 que tente abrir um pouco mais esse contrato, né? Eu tenho aqui algumas outras dúvidas, como por exemplo o sócio estatutário. Como é que nós vamos tentar manter o sócio estatutário no clube associativo? Ele terá desconto nos ingressos? Não terá? Até quando? Então tem uma série de coisas, presidente, que eu posso de repente até depois passar para os senhores por escrito, se o senhor quiser de repente constar em ata ou não, para a gente abrir um pouco mais esse debate. Eu tenho aqui em torno de umas 24 dúvidas, entendeu? São muitas dúvidas, então eu prefiro de repente passar isso para o senhor, de repente o senhor buscar o conhecimento disso e trazer para a gente no próximo debate. Conselheiro, eu parei aqui o seu tempo, eu acho louvável as 24 dúvidas, agradeço, peço que encaminhe para o Duque, porque esse é justamente o trabalho da comissão. Eu anotei aqui rapidamente os seus pontos, eu até vou pedir para que você conclua o seu tempo, tem mais 6 minutos, e coloque as suas questões, mas não deixe de encaminhar formalmente o documento para a comissão, porque esse é o trabalho da comissão, tá? Tá. Então, vou retomar aqui, por favor. Então, em 4 minutos, mais 6 minutos. Eu vou falar alguns outros. Por exemplo, né, eu sei que o clube contratou algumas consultorias para fazer a valuation do Vasco. Por exemplo, eu acho que a valuation não faz sentido ela ficar sob sigilo. Qual o valor da valuation? Qual o valor do Vasco? Eu não sei. Eu, sinceramente, não sei. Eu não sei se, de repente, se os 700 milhões é o que o Vasco vale, ou se o Vasco vale 2 bi, 3 bi, eu não sei. Eu não tenho conhecimento disso. Acho que qualquer um de nós aqui, quando vai, de repente, vender um imóvel, a primeira coisa que nós fazemos é o quê? Chama um corretor para fazer uma avaliação na nossa casa, para a gente saber quanto vale a nossa casa. Não sei quanto vale o Vasco. De repente, pode ser que até que você 700 milhões seja até mais do que o Vasco vale, mas eu não sei. Eu não tenho conhecimento disso, né? Eu acho que algumas coisas também devem ser apresentadas para o nosso conselho, como, por exemplo, as garantias para que esse contrato ele seja realmente que seja concluído com êxito. Então, algumas coisas, o presidente, tem que ser apresentado para a gente aqui, como, por exemplo, as cláusulas de desempenho, né? Eu escutei falar que existem algumas cláusulas de desempenho no contrato. Quais são as cláusulas? Em caso dessas cláusulas não serem cumpridas,
Quais serão as penalidades? Então tem uma série de coisas que isso está me deixando bem preocupado, né? E também, por exemplo, aqui falou que o Vasco seria flagship, né? Mas seria o flagship na América do Sul ou um flagship mundial? De repente, se chegar a 777, tem o Génova, vamos supor que o Génova seja campeão da Champions League e o Vasco campeão da Libertadores. Vão poder disputar o Mundial? Não vamos? Então, algumas coisas tem que ficar um pouco mais claras, não é só a gente colocar num PowerPoint sem que as pessoas tenham tranquilidade para poder tratar sobre o assunto. Como, por exemplo, licenciamento. Licenciamento, como é que vai ficar? Eu gosto muito de trabalhar com exemplos claros. Vamos supor que o Vasco faça uma camisa do Charles Bird. Charles Bird vai com o Charles Bird do basquete. Isso são coisas do passado, da nossa história. Isso não tem nada a ver com uma parceria nova que está surgindo agora. Esse licenciamento fica para quem? Então tem uma série de coisas que tem que ser um pouco mais debatido, tem que ser um pouco mais claro. Então essa falta de clareza e transparência no processo está deixando a gente complicado para dizer o sim, que é algo que eu quero dizer. Mas só que eu quero dizer esse sim com tranquilidade, com responsabilidade e maturidade, para que chegue lá na frente, todas as pessoas que estão querendo pressionar a gente, vamos, vota sim, vota sim, vota sim, depois se votar o sim, são os mesmos que lá na frente vão apontar o dedo na nossa cara e falar assim, ó, isso aí foi o que vocês fizeram. Vocês venderam o Vasco sem responsabilidade, não procuraram saber, não entenderam melhor, o Conselho Deliberativo tem esta função e vocês não fizeram, então vocês são os culpados. Então, presidente, eu queria que nós tivéssemos bastante cuidado para que, no futuro, nós não venhamos a escutar isso. É isso. Boa noite. Não. As questões estão postas, assim, agradeço ao conselheiro, ele usou 7 minutos e 30 do seu tempo. Conselheiro, eu tentei pegar tudo aqui, mas vou esperar o documento para o Duque. Eu acho que são questões, algumas mais relevantes, outras menos, mas são questões que sim devem pautar o debate. Eu só vou fazer um comentário meu, conselheiro, assim, essa questão de falta de transparência, às vezes ela é uma pimenta que pode ser doída demais, dependendo do contexto. O Conselho Deliberativo está envidando todos os esforços aqui para a gente manter o canal de comunicação aberto, né? Então, a existência desta reunião, a abertura de fala para todos, a captação do que tem é um esforço, se não é uma prova, é um esforço enorme de que a gente está tentando manter o debate aberto. Essas coisas de falta de transparência, elas às vezes batem doído. Só um comentário, conselheiro. Tá, só para complementar, de repente, posso tentar achar uma outra palavra que não seja falta de transparência, mas falta de uma comunicação melhor. Refazendo, então, se essa palavra falta de transferência desagradou o senhor, eu faço para essa falta de uma melhor comunicação, tá? E eu vou selecionar todas as nossas dúvidas, vou encaminhar para o nosso amigo Duque Estrada e aguardar a resposta. Perfeito, muito obrigado. Obrigado. Vim a esta tribuna para dizer o seguinte, eu tenho, digamos, preocupação, porque a história do Vasco, ela tem um valor que ninguém pode avaliar, quer dizer, nenhum vascaíno que conheça a história do Vasco na sua profundidade pode avaliar. Mas eu, consciente da realidade que o clube vem vivendo há alguns anos, não é agora, mas há alguns anos, eu acho que a SAF é de suma importância para que nós tenhamos o Vasco dos nossos sonhos, das nossas alegrias, que eu tenho o prazer de ter desde a juventude, porque eu assisti campeonato de 1950, eu tenho 84 anos, então eu fui campeão em 1980 com o Vasco vibrando. Isso é que me motiva a ser vamos dizer, um defensor da SAF. Agora, defensor da SAF é relativa, porque eu entrei nessa comissão recentemente e é evidente que ainda não tenho todos os elementos. Eu gostaria de conhecer e não me foi passado. Falei com o presidente do Conselho de Beneméritos, mas não me foi passado os valores dos ativos do Vasco. Eu gostaria de ver para poder formar um juízo de valor, se esses valores correspondem a uma realidade.
porque muitas das vezes no balanço nem sempre espelha a realidade daquele momento do balanço. Então eu não sei se os valores estão sendo trazidos do balanço do último exercício, por isso eu acho que todos os integrantes da comissão precisariam ver esses documentos com os valores para que fizessem uma avaliação, embora eu não esteja colocando aqui nenhum obstáculo, nem fazendo nenhum juízo de valor quanto aos determinados valores que foram ditos aqui, mas de uma forma assim que não deu para a gente perceber tudo, porque se nós estivéssemos numa mesa com os valores e fizéssemos uma ou outra anotação, podíamos ter um juízo mais concreto. Então, o que eu manifesto, a minha, vamos dizer, preocupação é por não ter tido acesso a esses documentos, que acho que não custa quem tem passar para a comissão para que todos possam analisar. Então, eu queria apenas manifestar isso para não tomar tempo, porque o Luiz Fernandes já falou, o companheiro ali também já falou. Eu até entendo que, por exemplo, eu cheguei a falar com o presidente Salgado aqui, quando nós estávamos conversando ali, os valores do sócio, o sócio proprietário, o sócio torcedor, como é que fica essa parte que eu acho que é fundamental. O sócio torcedor, ele tem um certo desconto, o sócio proprietário, o sócio... Então a gente tem que saber qual é essa distinção. Isso é uma preocupação futura, não é hoje, mas no futuro a gente tem que saber. Da mesma forma, eu manifesto aqui a minha preocupação quanto ao destino de São Januário. São Januário é um templo para os vascaínos. Se a SAF fizer a reforma de São Januário, eu acho que não está sacramentado que vai passar para a SAF. O Vasco tem o poder integral sobre o São Januário. Quer dizer, eu acho que passar São Januário para a SAF no futuro é uma preocupação que todo torcedor vai ter, porque a história de São Januário é muito maior do que todos os clubes que fazem parte da Europa, que foram aqui anunciados. Não são clubes de primeira linha na Europa, são clubes de terceira linha. O Vasco já disputou 2 mundiais, é um clube de primeira linha. Infelizmente, passou alguns anos para cá com uma infelicidade de cair na Série B, porque a gente, ao cair na Série B, nós perdemos, vamos dizer, uma noção de vender o futebol do Vasco por um valor assim que eu considero bom no momento, para a realidade, mas que se nós tivéssemos na Série A, o valor seria no mínimo o dobro do que é. Então essa preocupação é que eu desejo deixar aqui registrado, que a gente deve ter todos os elementos para poder formar um juízo de valor que espelhe uma realidade do Vasco atual. É somente isso. O senhor começou falando pela sua preocupação com a história do clube. O senhor tem 84 anos e enalteceu o título de 1980? 1950, 80. Eu não nem pensava em nascer a essa altura do campeonato. O senhor falou de uma defesa relativa, porque não foram passados os valores dos ativos para a comissão, do Vasco para a comissão. Eu tenho informação, porque eu recebi em cópia, esses valores foram encaminhados, essa apresentação é baseada nisso. Eu vou pedir para o pessoal dar uma olhada na comissão, o que aconteceu, porque a comissão ainda não chegou. E aqui eu falo da comissão de ativos, né, que é a mesma. Entendi a sua preocupação com o sócio torcedor, é uma questão comercial, enfim, mas o senhor tem a preocupação de quem tem direito ao quê e quando. Ela está endereçada na apresentação, foi passada aqui. Entendi a sua preocupação com São Januário, que o senhor entende que São Januário é o templo de todo vascaíno,
E aqui eu vou grifar, porque isso aqui é de fato muito importante. São Januário não está no acordo, né? Tanto é que ele não faz parte dos ativos que estão indo para a SAF. São Januário continua de propriedade do clube, está sendo alugado. Qualquer intervenção futura para qualquer das três possibilidades, porque ali na verdade a gente fala de três possibilidades, são as três possibilidades que existem no universo, né? Ou o Vasco faz o investimento, ou a 77 faz o investimento, ou qualquer outro faz o investimento. Além dessa, eu não conheço nenhum alto investimento ali, investimento por si não tem. Neste momento, sendo a 777, sendo um outro interessado, novamente roda-se o fluxo de aprovação no clube, porque é um outro momento, é uma outra negociação. Tá? O que ficou marcado dentro da proposta é que sim, a 777 tem interesse em fazer ampliação de São Januário, porque eles entendem que o Vasco hoje ele poderia ter um estádio de 40, 45 mil, não lembro qual foi o total, que ainda assim teria interesse de lotação dentro do seu grupo de sócios e torcedores. Então, só para ficar grifado, assim, qualquer futura intervenção São Januário também vai passar pelos trâmites de aprovação. E por fim, o senhor falou do valor bom para o momento versus podia valer mais se estivéssemos em outra situação. Concordo em gênero, número e grau, apesar de que as variáveis da negociação são tantas. Se estivéssemos em outra situação, os ativos do clube, que ali estavam os jogadores, o elenco que está pela Football Market, na apresentação tinha lá um endereçamento comparativo entre os elencos, o nosso elenco estaria mais valorizado também, né? Então, é um jogo de composição de valores que leva em conta um monte de números. Aqui eu entendo que o senhor fala de valuation da operação, que é um dos requisitos legais. Então, isso existe, e aí eu acho que a comissão tem que verificar. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu entendo o seguinte: nós não estamos aqui agora num debate substantivo sobre a proposta. O que nós tivemos foi uma apresentação para nos informar e esclarecer eventuais dúvidas em relação à proposta. Eu estou me reservando porque eu componho a comissão que está analisando a proposta do Conselho Deliberativo e do Conselho de Beneméritos, então eu vou me preservar para me posicionar substantivamente no âmbito dessas comissões e quando o debate sobre a matéria for aberto aqui no Conselho Deliberativo. Adianto que a minha preocupação principal são com as garantias dadas ao clube na operação e a necessidade de ter garantias sólidas. Só para entender, porque é uma parceria. O nosso objetivo é ganhar título. O do nosso parceiro é ganhar dinheiro através do seu investimento no futebol. Às vezes, esses interesses podem ser convergentes, às vezes podem ser divergentes. E, portanto, as garantias dadas ao clube, sua capacidade de controle dos seus interesses na operação, eu acho que essa deve ser uma das preocupações principais nossas. Agora, o que eu queria trazer aqui, até para esclarecimento e talvez encaminhamento, uma questão que está me preocupando há algum tempo. Há muita confusão na comunicação sobre a proposta entre a assunção da dívida do clube pela SAF e o investimento de recursos próprios do parceiro na operação. Eu entendo, em grosso modo, que é o seguinte: o investidor parceiro, caso a SAF seja aprovada, se compromete a investir 700 milhões no futebol. Em separado, a SAF assumirá a dívida do clube até 700 milhões. Então, uma coisa é o tratamento da dívida, outra coisa é o investimento que será feito se a SAF for aprovada. Mas qual é a minha dúvida? E eu já externei isso antes, eu quero externar aqui de novo. É porque nós tivemos, eventualmente, uma antecipação de parte desse investimento no futebol. Foi aquela operação de empréstimo que nós aprovamos aqui em fevereiro. A operação foi de 70 milhões, portanto, 10% do investimento que a SAF se compromete a fazer no futebol, que é de 700 milhões. Então, equivaleria a 7% das ações da SAF nesses termos, que é 700 milhões por 70%, né? 70 milhões, 7% das ações,
em contrapartida investimento feito no futebol. Eu recebi, como todos aqui, cerca de 2 semanas atrás, a prestação de contas do que foi feito com esse valor do empréstimo, 70 milhões. E pouco menos da metade foi direcionado para pagamento de compromissos, dívidas. Então, essa é uma dúvida que eu tenho. Isso não é um desvio da finalidade do aporte feito, já que se a SAF for aprovada, ele será abatido do investimento de 700 milhões. Então, é uma primeira dúvida. Como é que isso será tratado? A parte que não foi para o futebol desse empréstimo contraído, sendo que a contrapartida é de 700 milhões de investimento integral no futebol. Ponto 1. Ponto 2, isso é da operação, é uma dúvida em relação à operação. Ponto 2, eu acho que nós mereceríamos uma explicação de por que foi feita a opção de pagamento de dívida com esse empréstimo, né? Acho que quais são as razões que determinaram o pagamento da dívida, ao invés de canalizar no investimento no futebol, porque esse valor nos asseguraria com sobras o pagamento da folha salarial nossa até o final do ano, que é a preocupação principal, né, que é o nosso retorno para a Série A, garantir competitividade do elenco. Então, eu acho que não precisa ser agora, evidentemente, talvez em uma reunião futura aqui do Conselho, esse relatório do Conselho Fiscal ser detalhado, saber quais dívidas foram pagas, por quê? Porque, eventualmente, elas poderiam ter sido repassadas para a SAF, na operação em que a SAF absorve as dívidas do clube. Então, primeiro, se isso altera de alguma forma esse compromisso de aporte, na medida em que parte dele não foi no futebol, é uma pergunta. E segundo, talvez uma cobrança, não sei se a palavra é forte, para em uma sessão futura a gente ter uma explicação um pouco mais detalhada sobre as operações feitas e as razões que levaram a essa opção de pagamento de dívida. É isso. A sua posição, tentando fazer um apanhado, tá, conselheiro? A sua posição, opinião, será dada no âmbito das comissões, das quais o senhor faz parte, tanto do Conselho Deliberativo quanto dos Beneméritos. Existe uma preocupação com as garantias, inclusive aqui fica o meu apelo ao senhor que se debruce nisso nas comissões, para que traga esse conforto para a gente. Quanto à assunção do investimento, 70 milhões, 7%, mais a questão dos pagamentos, aí é uma questão que está endereçada, e aqui eu faço o meu apelo à diretoria administrativa que dê um zoom nessa questão, investimento versus dívidas, porque os valores, eles não ajudam a esclarecer, porque é 700 para lá, 700 para cá. Tentando aqui, ao que entendi da última reunião, você tem a 777, você tem a SAF, e você vai ter um quadradinho novo aqui, que é a SAF Vasco, né? Você tem a 777, o Clube de Regatas Vasco da Gama, esses dois terão participação aqui no negócio novo, no CNPJ novo. Nesse CNPJ entrarão, como eu já falei no início, né, os ativos do clube, que irão gerar receitas aqui. Então, grosso modo, o orçamento do clube desse ano eram 180 milhões de receitas. Esses 180 milhões aqui, vamos, por presunção, entender que 10 milhões sejam gerados pela associação, pelo seu quadro societário. Estou tirando o número dos 10 milhões que ficou ali da apresentação. Os outros 170 milhões, em tese, eles são gerados pelo negócio futebol. Então, você vai pegar daqui ativos que geram 170 milhões por ano, hoje na Série B, enfim, e vai jogar aqui dentro desse novo CNPJ. Do outro lado, vai ter um parceiro que vai jogar 630 milhões de reais aqui dentro, para que junto com esses ativos seja sacudido, tenha investimentos no elenco, tenha investimentos na infraestrutura, e que o potencial de geração de recursos dessa nova caixinha da SAF Vasco seja maior do que os 170 milhões que o clube inicialmente colocou lá. Então, os 630 milhões entram aqui. Isso aqui vai ser sacudido e vai ter uma nova geração de receitas. A gente espera que o Vasco suba, a gente espera a Libra, isso tudo está precificado, pelo que eu vi na operação. O clube vai deixar de faturar 170 e vai passar a faturar um montante maior. Desse novo faturamento do clube, sairá o pagamento da SAF, sairá o pagamento das dívidas do clube. Essa é
é o engenho financeiro que foi criado. E aí, atenção, mas é para investimentos no futebol. Futebol como um todo. Futebol é manutenção do gramado, futebol é iluminação do estádio quando tem jogo, né? Futebol é salário de atleta, futebol é salário do pessoal que dá apoio aos atletas, futebol é o salário do pessoal do financeiro que faz a folha de pagamento, que organiza a vida, o salário hoje, né? Isso tudo é investimento no futebol. Não é aquele investimento mais direto, mais objetivo de comprei um atleta, paguei o salário do atleta, não, está pagando muitas vezes o salário do roupeiro. Isso tudo é futebol. Bom, então é isso, não se confunde, os 630 milhões se somam aos ativos do clube para que seja criada a VascoSAF, e essa VascoSAF tem um potencial de receitas que espero eu e sei que no cálculo o valor é maior, que passe a faturar mais daqui para frente. Temos aí benchmarks de mercado que faturam por ano cerca de 1 bilhão, o Vasco está em 170 milhões, a gente espera que o Vasco se aproxime desse 1 bilhão com essa injeção de ativos, fazendo girar aquela manivela. Bom, não sei se esclareci a todos, mas eu peço que a diretoria administrativa dê de fato um foco nisso, porque 700 para cá, 700 para lá não ajuda na explicação. Quanto ao segundo ponto, e aqui eu acho que vale um detalhe, assim, de novo, os 70 milhões foi feito em empréstimo ao clube dentro de um esquema orçamentário que se viu no início do ano. Lembro a todos os conselheiros que o esquema orçamentário previa não só necessidade de captação de recursos da ordem de 73 e não 70, bem como alienação de atletas da ordem de 40 milhões, e isso junto com as receitas recebidas pelo clube conseguiriam suportar as despesas previstas para o ano. Quais despesas são essas? Estamos no Vasco, constava do orçamento. As despesas previstas do ano é não só o operacional do ano, como o carregamento da dívida. O carregamento dessa dívida, que é uma dívida relevante, o carregamento caro, hoje temos a Selic em 14%, sendo uma dívida de 70 milhões por ano. Hoje o serviço da dívida, se fossem todas a Selic, seria de 100 milhões. Então é um carregamento caro. Que dívida é essa? Muitas vezes nós somos cientes de que essas dívidas foram contraídas para pagar inclusive salário. Né? Entrou dinheiro de empréstimo para pagar salário. Quantas vezes neste conselho não pegamos empréstimos para pagar salário? Então quando a gente paga dívida, se você tirar um intermediário, você está pagando salário com meses de atraso. Mas eu acho que isso não é, como o senhor bem colocou, não é um assunto para esta sessão, é um assunto para avaliação de contas, e o Conselho Fiscal está ciente de tudo isso, tanto é que produziu o parecer. Ele sabe no detalhe, eu fiz questão de confirmar isso, ele sabe no detalhe o que são os pagamentos. Mas isso é um caso lateral, essa questão se toca só na questão da utilização do empréstimo. Agradeço. E aqui, diferente do conselheiro Cassiano, que eu agradeço pelos inputs, vou agradecer muito mais, conselheiro, pelos outputs, pela questão, principalmente a questão das garantias que são dadas ao negócio. Bom, boa noite a você, Carlos, e a todos os membros da mesa. Eu gostaria de colocar aqui alguns pontos que eu tenho notado que tem uma certa discrepância na interpretação. Primeiro, eu considero como um ponto de utopia achar que a transparência em fornecer os documentos contratuais para sócios e para membros do Conselho seja um pouco exagerado. Por quê? Nem todos têm competência, no bom sentido, para analisar as peças contratuais. Então, eu entendo que nós temos que parar de ficar focando essa questão. O outro problema, que é o que mais me preocupa, é o problema da confidencialidade. Eu entendo como perfeitamente factível que as questões de estratégia comerciais por parte da 777 sejam preservadas. Mas também entendo que tudo aquilo que seja atinente ao Vasco deva ser exposto de uma forma clara, tá? De forma compreensível para todos aqueles
que não tem conhecimento para analisar determinados fatos. Outra questão que eu gostaria de falar é sobre essa suposta confidencialidade, essa transparência, no sentido de que tanto o Conselho Deliberativo como o Conselho de Benemérito formaram nas suas competências 2 comissões para analisar essa questão da SAF. Eu acho que tanto numa como na outra comissão estão representando pessoas de várias correntes políticas. O que me causa estranheza por exemplo, ver determinado benemérito que faz parte da comissão levantar dúvida sobre algum ponto constante do contrato. Será que ele não, ao participar da comissão, ele não expôs essa questão, essa dúvida? Lógico, tem que expor. E agora vem aqui na reunião expor a dúvida. Por exemplo, o benemérito Luiz Manuel, pessoa inteligente, vem falar das garantias. Ora, ele não participou das comissões, inclusive, segundo ele mesmo, ele participou das 2 comissões, do Conselho Deliberativo e do Conselho de Benemérito. Então, eu acho que não é factível ele levantar essas dúvidas, entendeu? Então, eu acho que nós temos que ter um pouquinho de... Conselheiro, deixa eu só fazer uma interrupção aqui que eu acho super pertinente, parei o seu tempo. Eu acho que o Luiz Manuel ele fez bem a questão de ressalvar que a opinião dele será dada lá. Entendi pela fala dele que ele quer jogar foco, jogar luz na questão das garantias. Eu acho isso pertinente, isso bem saudável para o processo, tá, conselheiro? Só para a gente manter aqui no padrão da discussão geral, assim, sem buscar eventualmente um confronto desnecessário. Acho que a reunião está indo muito bem. Por favor, retome sua fala. Carlos, de maneira alguma estou criticando A, B ou C. Eu só estou achando estranho que essas colocações não tenham sido colocadas no âmbito das comissões. Só isso. Eu não estou criticando o benemérito Luiz Manuel, que é uma pessoa inteligente, de boa, ótima formação intelectual, formação política. Eu não estou discutindo isso. Eu só acho estranho, fazendo parte das 2 comissões, que venha levantar a dúvida sobre essa questão. Só isso, tá? Então eu agradeço, tá? E benemérito Luiz Manuel, confio no seu trabalho e tenho certeza que você continuará fazendo esse bom trabalho. Obrigado e boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Chegou a hora de nós buscarmos levar as coisas para o torcedor do Vasco, que é o maior interessado nisso tudo. Todos nós temos um interesse como torcedores do Vasco, mas a princípio, todos nós, somos torcedores do Vasco, antes de sermos sócios, conselheiros, beneméritos, etc. E o torcedor do Vasco, ele foi levado a acreditar em algumas coisas que hoje ficaram absolutamente evidentes pela própria apresentação da 777 e pelas próprias falas que surgiram. Nunca houve 1.400.000. Nunca houve. Há o quê? A a realidade de 630 milhões de reais entrarem dentro de uma SAF que vai ser controlada por um grupo que estará tirando dinheiro de um investimento outro seu para colocar ali dentro. Esse é o primeiro ponto. Desse valor, foi dito pela apresentação da 777 que parte desse valor é para pagar dívida. Foi falado sobre isso. Não é a dívida, evidentemente não são 700 milhões, mas é parte da dívida. Ou seja, existe alguma coisa ali que está contratualmente acertado, que é para pagamento da dívida. E os outros 700 milhões, ou o que faltar, no caso dos 700 milhões, ele faz parte de você poder utilizar de 2 formas. Uma, nós vamos fazer a SAF, e a SAF vai ganhar muito dinheiro, e esse dinheiro, vai ter a obrigação de pagar essa dívida aqui do Vasco. Ou com a própria operação já existente no Vasco. E aí, as pessoas podem pedir, não, mas vai haver um investimento, isso é inequívoco, vai entrar 630 milhões de dinheiro novo.
A princípio, parceladamente, evidentemente, teria que ver quantos anos isso vai acontecer. Uns falam em 3, outros falam em 5, mas para mim não é a grande discussão. A questão é a seguinte: esse dinheiro ele entra, mas também nós temos que considerar que quando você faz o valor do Vasco, quando você faz aquilo que o Vasco tem de ativo, você não considera jogadores da base que você pode vender por valores muito maiores, porque eles não estão vendidos, então você não pode colocar. A BDO deixou claro isso na reunião do Conselho de Beneméritos, acontecida no dia 10 de maio. Você tem valores futuros, por exemplo, com cotas de TV, que evidentemente vão entrar e eles vão dizer, mas isso aqui só é valor nosso, isso aqui eu posso dizer que é dinheiro novo, porque esse dinheiro aqui está entrando e esse dinheiro faz parte, pode fazer parte, para mim, ressarcir. E aí há uma grande questão, é muito legal ver o ciclo virtuoso. O ciclo virtuoso, você começa, faz o investimento, esse investimento vai fazer com que ao longo de 5 anos você refaça novos investimentos e busque através da valorização do time, da valorização das conquistas, dos lugares que o Vasco vai chegar, você faturar dinheiro e poder fazer mais negócios, poder fazer com que se ganhe mais dinheiro. Só que o problema é que só tem 700 milhões de aporte, que seriam 630 milhões. E esse valor, ele, considerando ainda o valor que o Vasco tem, hoje é um valor absolutamente fora daquilo que pode levar o Vasco a algum lugar. Aí, durante a reunião do Conselho de Beneméritos, não foi tratado hoje, mas provavelmente isso deve estar em contrato, porque, embora nós não tenhamos visto, está em contrato, foi dito. Não, mas há uma necessidade, ou é imperioso que a 777 ela consiga fazer com que o Vasco tenha um dos 5 orçamentos, ou esteja entre os 5 maiores orçamentos do país. E aí a preocupação que foi levada pelo Luiz Manuel Fernandes, eu entendi perfeitamente. Falei, não, peraí, isso é uma coisa, mas tudo bem, você pode ter isso, mas você tem que ter os títulos. Não, mas nós entendemos que nós temos que ter isso para poder ter os títulos, porque é um círculo vicioso. Perdão, é um círculo virtuoso, senão seria um círculo vicioso. Mas, na verdade, quando você está fazendo isso, você não está com garantia nenhuma, porque bateu esses 700 milhões, o outro lado vai olhar e ver, olha, deu, não deu, conseguiu, não conseguiu, vamos recuperar o investimento ou não vamos recuperar. Dizer que o Vasco é o clube mais principal da América do Sul é óbvio, o Vasco é o único clube da América do Sul. E evidentemente tem que ser, mas não foi dito que é a prioridade no mundo do futebol. Foi a prioridade, aliás, foi dito na América Latina, se não me engano. E aí, quando você tem essa questão de São Januário, não tem que dizer para a torcida do Vasco, de forma muito clara, que você, quando você coloca São Januário com a possibilidade, vão fazer uma reforma e ficam com o estádio, você pode florear da maneira que quiser florear, pode falar da maneira mais bonitinha que quiser falar, porque vai ter, isso vai passar pela Associação Civil, que é como está passando hoje, a Associação Civil está passando vender o Vasco a preço banana, mas está passando pela Associação Civil. Depende da maneira como você faz enquanto Associação Civil. Então, quando você tiver uma Associação Civil fragilizada, uma Associação Civil que tiver uma situação em que o orçamento dela seja minúsculo em relação... mas nós vamos investir em esportes olímpicos... Então não é à toa que nós estamos vendendo o futebol, porque é exatamente o futebol que traz o dinheiro. Então as pessoas sabem perfeitamente, por mais que você tenha certidões, etc., que o investimento que você vai ter ali, você não vai conseguir ter a forma como você negociar dessa maneira. E o patrimônio que você tem, que é o maior sustentáculo que você tem, que é imobilizado, isso ainda pode passar para a mão da 777. Mas o Vasco vai ter condição de debater isso. Vai ser debatido pela Associação Civil, sim, que pode estar numa situação que não tem a condição de fazer diferente. Mas nós tivemos aqui uma preocupação. Então vamos pegar 10% das ações e vamos emitir debêntures e vai entrar um dinheiro bom aí. Sim, para dar mais possibilidade de você estar mais fragilizado até chegar a possibilidade, mesmo que isso está previsto estatutariamente, você pode chegar a ficar com apenas 10%. Então, essa situação toda, ela precisa ser colocada para o torcedor do Vasco, principalmente para o torcedor do Vasco. Porque o torcedor do Vasco foi enrolado ao longo do tempo com essa história de 1,4 bilhão, de 2 bilhões, esses comentários absolutamente irresponsáveis que saem em setores da mídia, em pessoas que estão usando o torcedor do Vasco para contar histórias que não são verdadeiras. E, evidentemente, que o contrato precisa vir à tona. Na minha opinião, se o Vasco tiver uma proteção da sua base, se o Vasco tiver a obrigatoriedade do outro lado para ganhar dinheiro, ganhar título, se o Vasco tiver a proteção total de São Januário e de sua história, ele pode estar dentro de uma lógica de SAF, desde que hajam cláusulas de saída que não foram faladas hoje, desde que haja dentro de uma lógica
que não seja perene. Porque se é perene, quem está ali está para fazer negócio, pode fazer negócio com terceiros. Ah, mas o Vasco estará protegido para negócio com terceiros. É o contrato que ninguém leu, mas está protegido para negócio com terceiro. Vai haver um novo ciclo se for para negócio com terceiro. Beleza, mas a associação ela não tem como, da maneira como as coisas estão sendo postas, ela retomar. Ah, mas nós não estamos preocupados em retomar, nós estamos preocupados em fazer um Vasco diferente, que é a associação civil, e nós vamos fazer um Vasco do futebol, e nós vamos saber separar isso, vamos torcer para a associação civil ter êxito, ganhar muito, etc. E aí, quando nós falamos sobre essa história do sócio estatutário e sócio torcedor, tem que deixar claro, o sócio torcedor, o dinheiro é todo para a SAF. E o sócio estatutário é para a associação civil. Só que já foi dito na própria apresentação que, por uma questão de mercado, esse associado do chamado da associação civil, esse sócio estatutário, ele poderá haver, por questões de mercado, um valor. Daqui a pouco você pode ter um valor de mensalidade para sócio estatutário que inviabilize. E por mais que nós queiramos falar sobre outros esportes, a maioria esmagadora dos torcedores do Vasco se ligam em futebol. Então, para eles serem sócios torcedores, se você não der uma proteção ao sócio estatutário de maneira que o sócio estatutário tenha os maiores descontos, tenha as maiores benesses, ele vai passar para sócio torcedor. Então, nós temos que entender o que está acontecendo. Tudo bem, depois aí vou acabar de falar, aí vai comentar, não, porque tem esse ponto aqui, eu entendi, esse outro aqui eu discordo, esse outro aqui tem um outro ponto de vista, esse outro aqui nós vamos ver. O que tem que ser visto é o seguinte: esse contrato tem que ser apresentado. Essa história de que eu ouvi, porque é competente ou não é competente para ver, não é essa comissão, o presidente do Conselho Deliberativo vai dizer quem é competente ou não é competente, muito menos um conselheiro. Todos têm que ter acesso ao contrato, inclusive os sócios do Vasco. Aí, quaisquer coisas que tenham que ser discutidas, têm que ser discutidas com muito mais profundidade. Só que nós estamos discutindo aqui numa reunião, hoje é o quê? Dia 7 de julho. Está buscando uma marcação de uma GEP dia 30. Ou seja, nós estamos discutindo uma coisa faltando 23 dias e, olha, foi muito boa essa discussão, nós vamos ter outras agora, a comissão vai se debruçar e ainda não tem o contrato todo lido, os contratos não chegaram aos sócios do Vasco, não chegaram aos conselheiros do Vasco, aos vereadores do Vasco. Então, isso que eu estou dizendo aqui é para deixar claro para o torcedor do Vasco. Porque pode ser feito nessa reunião, pode ser falado, pode ser que vai ser muito bonito, mas o que está acontecendo no Vasco é isso. Existe outra solução? É claro que existe outra solução. Todo mundo que está sentado nessa mesa sabe que tem outra solução. Agora, o grande problema é que vocês não encontraram essa solução. Vocês não foram capazes de ter essa solução. E como não foram capazes de ter essa solução, vocês buscaram a solução que era a mais adequada para o objetivo que vocês tinham. 30 segundos, conselheiro. Foi dito na época que fizeram campanha, mas foi o objetivo posterior. Isso não tem a menor importância. Eu quero deixar claro aqui para a torcida do Vasco. Há uma preocupação muito grande com tudo que está acontecendo. Há uma preocupação muito grande. Nós temos que entender que o Vasco ele precisa ter algo que dê solidez, algo de fato que não faça com que o clube, a associação civil, fique totalmente fragilizada perante uma SAF. Conselheiro, 10 minutos, 1 minuto para encerramento, conselheiro. Nós queremos crescer juntos, nós queremos que o Vasco, isso tudo é papo de quem quer comprar. Na hora que comprar, vai fazer o que quiser entender. E, fundamentalmente, eu ouvi essa história dos troféus do Vasco. Porque vai ter curadoria. Os troféus do Vasco são do Vasco. Os troféus 40 segundos para a conclusão, conselheiro. E se vão considerar que vão levar, que vão pegar, vão fazer curadoria ou cuidar daquele patrimônio do Vasco, tem que entender que continua sendo do Vasco. 30 segundos para a conclusão, conselheiro. Da área verde, que vai ser devidamente vista por parte da 20 segundos para a conclusão, conselheiro. Tem que ver se ela pode, se a 777 pode, no final das contas, ficar com aquilo, mas também dizer, olha, vai gastar 10 segundos para a conclusão, conselheiro. Eu pago, então gasto menos ou gasto mais. Muito obrigado, boa noite, continue aí com essa ilusão dos torcedores do Vasco. Tá, então, esse aí foi o resumo da reunião do Conselho Deliberativo ontem, que na verdade não esclareceu nada, e eu acho que eu volto a bater naquela tecla. Você que é sócio estatutário e que vai dar a definição para essa venda ou não, meu amigo, se você não tiver acesso ao contrato e não souber o que está sendo vendido, você só pode dizer não. A gente precisa de dinheiro? Precisa. Mas
que se arrume uma outra forma para que se tenha um aporte para, sim, fazer o Vasco voltar a respirar. Mas vender dessa forma, olha, eu não quero nem imaginar o que pode acontecer se isso der errado. Essa é apenas a minha opinião e eu gostaria que você comentasse aí em cima de tudo que você viu dessa reunião do Conselho Deliberativo ontem. Bem, minha gente, esse era o assunto que eu gostaria de abordar agora e no Radar Vascaíno volta logo mais às 21 horas. Um forte abraço e a gente se vê. Valeu!